Olá, pessoal! Esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é biscoitinho de éteres. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o Biscoitinho de éteres. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é um éter. Éter é um composto orgânico que apresenta o quê? Que apresenta o oxigênio como heteroátomo, ou seja, o oxigênio está interrompendo a cadeia. Então olha aqui, ó, oxigênio, eu tenho uma cadeia de um lado e eu tenho uma cadeia do outro, certo? Muito bem. Então eu vou ter um éter toda vez que eu tiver oxigênio como heteroátomo. Como é que eu dou a nomenclatura de um éter oficialmente? Eu vou pegar a parte menor, ó, hidrocarboneto menor, vou somar a palavra oxi e depois coloco a parte hidrocarboneto maior. Muito bem. A nomenclatura usual, eu vou pegar a palavra éter, vou escrever o radical 1 primeiro, depois o radical 2, depois a terminação ico. Lembra que radical é sempre iu e é sempre escrito em ordem alfabética. O Binho não entendi nada. Vamos para os exemplos, né? Número 1. Apresente a nomenclatura oficial e usual para os éteres a seguir. Então, ele quer a nomenclatura oficial e usual para os éteres. Muito bem. Todo mundo vê que o oxigênio está interrompendo a cadeia aqui. Eu tenho 2 carbonos para um lado e eu tenho 3 carbonos para o outro, certo? Então, qual vai ser o nome? Et de 2 carbonos e ano de ligações simples, certo? Do outro lado, eu tenho prop de 3 carbonos, tudo bem? E ano de ligações simples. Então, seria o etano, oxigênio, propano, concorda? Então a gente vai juntar sempre o hidrocarboneto menor com oxi e vai sintetizar numa coisinha pequena que vai ficar etoxi, tudo bem? Etoxipropano. Então, o etano com oxi a gente vai botar etoxi. Pode botar etanoxi também se quiser, mas a gente pode escrever etoxi. Etoxipropano. E a nomenclatura usual, como é que vai ficar, Binho? Vai ficar assim, ó, éter, não é isso? Já que ele é um éter. Éter, radical, terminação il. De um lado eu tenho radical etil, do outro lado eu tenho radical propil, então éter etil propil. Com a terminação ico, éter etil propílico. Muito bem. E o de baixo? O de baixo, o que o tio tem? Tem aqui, ó, 1, 2, 3. 3 é prop. Quando só tem ligações simples é ano. Vamos lembrar aqui, o tio não lembrou, porque eu não sei se você é novo aqui no canal. 1 carbono é met, 2 carbonos é et, 3 carbonos é prop, 4 carbonos é but, 5 carbonos é pent, 6 carbonos é hex, e assim por diante. Quando só tem ligações simples, ano. Quando tem ligação dupla, eno. Quando tem ligação tripla, ino. Muito bem. Então, com 3, propano, certo? E agora a gente vai pelo outro lado. O outro lado, aqui, ó. 1, 2, 3. Também propano. Então, aqui a gente não tem muito mistério. Propano com oxi fica propóxi, não é isso? Então, aqui, ó. Propóxi, propano. Propóxipropano. Ou então, a gente vai escrever éter. Como o radical de um lado é propil e do outro também é propil, eu posso chamar de éter dipropílico. Éter dipropílico, certo? Muito bem. Na letra C, a gente vai ter o seguinte: um carbono só aqui é metano, certo? E 2 carbonos por outro lado vai ser o quê? Vai ser eteno. Por que eno, Binho? Porque tem uma dupla. Lembra que dupla é eno. Eteno. Então, qual vai ser o nome desse composto? O nome desse composto vai ser, aqui, ó, metoxi, porque é o menor. Vamos lá, o primeiro menor. Metoxieteno, certo? Metoxieteno. Metoxieteno, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um enterzinho aqui, eu não consigo. Etoxieteno. E qual vai ser o nome usual? Vai ser
éter. Ó, metil, porque é um metil para um lado. O outro lado é um etil com dupla. Toda vez que for etil com dupla, guarda esse nome. Toda vez que for etil com dupla, o radical é vinil. Então, vinílico. Tudo bem? Éter, metil, vinílico. Eu posso botar etenil, porque etil não tem dupla. Et com en fica eten. Com il fica etenil. Etenil ou vinil. Tudo bem? Éter, metil, vinílico. Na letra D, o que eu tenho? Eu tenho 2 carbonos, então é o etano. E do outro lado eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho o butano. Então qual vai ser o nome desse éter? Vai ficar o quê? Vai ficar etoxibutano, certo? Etoxibutano. Logo, a nomenclatura usual, lembra que a ordem alfabética é a nomenclatura usual, não é por tamanho, tá? A nomenclatura usual vai ficar, vou escrever do lado, éter, tudo bem? Butil, por que eu estou escrevendo butil primeiro? Porque B vem antes de E. Butil etílico, certo? Na letra E, o que nós temos na letra E? Na letra E, a gente tem aqui, ó, esse aqui, que é um metano. E a gente tem o que? A gente tem aqui do outro lado, ó, 1, 2, 3, que é o propano. Então, qual vai ser o nome deste éter? Vai ser o que? Vai ser metoxipropano. Ou também eu posso chamar de éter, não é isso? Eu tenho um metil para um lado, vai ficar metil, nisso, metano vira metil, e o propano propil. Então, éter, metil, aqui ó, propílico, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Aqui ó, esse daqui, desse lado é o etano, e desse lado é o benzeno. Então, qual é o nome desse éter? É etoxibenzeno. Etoxibenzeno. Ou vai ser, que nome? Éter, certo? Éter etil. Radical do benzeno é fenil, você não pode esquecer. Então, éter etil fenílico. Fenílico. Show! O que tio tem aqui, por exemplo, na letra G? Aqui é o metano. E aqui é o benzeno. Então, qual vai ser a nomenclatura? Vai se chamar metoxibenzeno. Metoxibenzeno. Ou eu vou chamar de éter, não é isso? Fenil, porque o radical do benzeno é fenil, então tem que vir primeiro. Metílico, que eu tenho que inverter porque o F vem antes do M, certo? Na letra H, indivíduos, na letra H eu tenho 2 carbonos aqui, que é o etano. E aqui eu tenho também etano. Então é o etoxietano. Etoxietano. Ou que eu vou chamar de éter, nisso, dietílico, certo? Esse aqui, por acaso, tá, gente, é também conhecido como simplesmente éter etílico, sem o dobrar, tá? É aceito. Éter etílico também é conhecido como éter sulfúrico. Sulfúrico, Binho? É porque ele vem da adição de ácido sulfúrico ao etanol, álcool comum. Quando você pega o etanol e adiciona ácido sulfúrico, há uma reação química entre 2 moléculas de etanol. Eu não vou mostrar aqui porque eu não quero causar confusão por enquanto, tá? Se eu pegar o álcool comum e colocar ácido sulfúrico, o que acontece? O álcool, as moléculas de álcool reagem e formam o éter etílico. Então, como é pela adição de ácido sulfúrico, a gente chama de éter sulfúrico também. Ok, esse aqui é o benzeno. E esse aqui também é o benzeno. Então, o nome é benzoxi
benzeno. Agora fala o nome usual para mim. É o quê? É o éter, o quê? Éter de... Qual é o nome do radical do benzeno nefenil? Éter de fenílico. Botei o acento H errado. Então, vamos voltar aqui. Éter de fenílico. Muito bem. Bom, 2 fala o seguinte. Apresente a nomenclatura oficial dos éteres saturados. Aqui, ó. Éteres saturados, ou seja, só tem ligações simples, que só possuem carbonos primários em suas estruturas. Então, o que é carbono primário? É átomo de carbono ligado a um outro ou a nenhum outro carbono. Beleza? Se não tiver ligado a nenhum. Ou se estiver ligado a um, ele é um carbono primário. Então aqui, ó. Esse daqui é o primeiro. Eu posso botar 1 e depois botar 2. Por quê? Esse aqui continua sendo primário, porque não está ligado a nenhum. Esse é primário, porque só está ligado a esse. E esse é primário, porque só está ligado a esse. Certo? Muito bem. Então, o de cima se chama metóximetano. Certo? O de baixo se chama o quê? Metóxietano. Muito bem. Eu posso ter também, aqui ó, o metóxi. Eu não posso botar o eteno, porque ele pediu saturado, só tem ligações simples. Então, eu não posso botar, por exemplo, o metóxipropano. Por quê? Porque esse vai ser primário, porque você está ligado a esse, mas esse vai ser secundário, porque está ligado a 1, 2. Ele só quer primário. Então, eu não posso aumentar mais de 2 carbonos. Então, o que eu posso botar? Posso botar isso daqui, ó. Esse daqui. Porque esse é primário, porque você está ligado a esse. Esse é primário, porque você está ligado a esse. Esse é primário, porque você está ligado a esse. E esse é primário, porque só está ligado a esse. Então, esse daqui é o etoxietano. Certo? Então, eu tenho o metoximetano, o metoxietano e o etoxietano. Beleza, gente? Eu não consigo ter mais do que esses aí, porque aí eu vou passar a ter carbono secundário. Eu só posso ter carbono primário e não pode ter dupla. Show? Muito bem. São esses 3 aí. O próximo, 3. O etoxietano. A gente acabou de fazer ele ali em cima. O etoxietano, também conhecido como éter etílico, éter sulfúrico ou simplesmente éter, é uma substância líquida volátil altamente inflamável. Utilizado inicialmente como anestésico, foi abandonado pelo risco de explosão e dependência. Apresente a forma estrutural condensada. Então, a gente vai para a condensada aqui, ó, 2 carbonos, O, 2 carbonos. Então, faltam 3 para completar 4, 1, 2, faltam 2. Então, 1, 2, faltam 2 e 1, faltam 3. Isso aqui, indivíduo, vai ser o que na forma estrutural bastão? Ó, 2 carbonos, O, 2 carbonos. Número de carbonos secundários. Esse carbono só está ligado a 1, que é esse aqui, então ele é primário. Esse aqui só está ligado a 1, é primário. Esse aqui só está ligado a 1, que é esse daqui, primário. E esse aqui só está ligado a 1, que é esse aqui, primário. Logo, ele não tem carbono secundário. Então, não possui carbono secundário, indivíduo. Muito bem. A fórmula molecular é a quantidade de átomos que você tem de cada elemento químico. No caso aqui você tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de hidrogênio e você tem um átomo de oxigênio, Capadócio. Então a fórmula é C4H10O. Mas na letra C ele fala assim, apresente a massa desse composto presente em 0,2 mol. Bom, você tem que na tabela periódica ver o seguinte, o carbono pesa 12, então o indivíduo 12 vezes 4 dá quanto? Vai dar 48, certo? O H pesa 1, então fica 10. E o oxigênio é 16. Então vai ficar 8 com 6, 14. Vai 1, 4, 5, 6, 7. 7 fora. Então, 1 mol do composto vale 74 gramas. Então, se você tem 0,2 mol do composto, você tem X. Então, só você multiplicar isso por 2. Quanto é que é multiplicado isso por 2 aí? Vai ficar 8. 2 vezes 7 vai dar 14, dá 148. Mas tu não tem uma casa depois da vírgula, Capadócio, aqui. Então, 14,8 gramas. Essa aqui vai ser a massa do composto em 0,2 mol. E para finalizar, o biscoitinho, ele pede, escreva a forma estrutural dos éteres a seguir.
éter metil propílico. Éter, oxigênio no meio. Metil, um carbono só. Propil, 3 carbonos, Capadócio. 1, 2, 3. No de baixo, etoxibenzeno. Você pega o oxigênio, você bota o etóxi de um lado e o benzeno do outro. Não importa com onde você vai começar, certo? Porque o composto assim é a mesma coisa que o composto assim. Etoxi 3-metil-pentano. Então, etoxi, ó, pentano, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3-metil, ó, 1, 2, 3. Um metil aqui, indivíduo. Éter metil vinílico, éter, oxigênio no meio, metil, um carbono só. Vinil é o que, indivíduo? Etil com dupla. Então, você bota 2 carbonos e a dupla aqui. Se está com dúvida nesses radicais, olha lá a videoaula sobre radicais orgânicos, que está lá o radical vinil, o etil com dupla. Muito bem, e o propóxibenzeno, para fechar tudo, propóxibenzeno, oxigênio no meio, propóxi 3 carbonos, 1, 2, 3, ó, benzeno. Então tá aqui o benzeno. Certo? Então fechamos o nosso biscoitinho de éteres. E eu te vejo no próximo biscoitinho, que é o biscoitinho de cetonas. Te vejo lá.